RJ Interior. 2 de dezembro de 2021, o RJ Interior começa esta edição trazendo as principais notícias da sua região, Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Veja os destaques de hoje. 7 pessoas são presas durante a Operação Cuprum, realizada hoje pela Polícia Civil. Civil cumpre mandado de prisão contra 2 homens foragidos em Rio das Ostras por homicídio em Campos. Um dos locais mais belos de Rio das Ostras sofre com abandono. A orla da praia de Costa Azul está em situação crítica. Prefeitos e empresários se reúnem para traçar desenvolvimento regional no Norte Fluminense. Essas e outras notícias você acompanha agora no RJ Interior. Operação mira suspeitos de furto e receptação de fios de cobre em Rio das Ostras. Mandados são cumpridos em 6 cidades. Veja na reportagem. Uma operação foi realizada na manhã de hoje em 6 cidades do estado para cumprir 10 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão contra suspeitos de furto e receptação de fios e outros materiais de cobre. De acordo com a Polícia Civil, as investigações que resultaram na Operação Cuprum começaram em fevereiro de 2021, depois que a Prefeitura de Rio das Ostras ficou sem serviço de assistência médica e resgate por conta de furto de fios. Essa operação ela se decorreu através de uma investigação iniciada em fevereiro desse ano, em função de inúmeros furtos de cabos elétricos, cabos de cobre, tanto de eletricidade como de internet, que esses furtos estavam ocorrendo tanto na cidade de Casimiro, Rio das Ostras e Macaé. A investigação ela acabou por descortinar uma estrutura criminosa na qual havia os furtadores e os receptadores. Além de Rio das Ostras, os mandados também foram cumpridos em Casimiro de Abreu, Macaé, São Gonçalo, Campos dos Goitacazes e Cabo Frio. Até o fim da manhã de hoje, 7 pessoas já tinham sido presas. Entre elas, o dono de 3 locais que funcionam como ferro velho em Rio das Ostras e a sua esposa. Segundo a polícia, eles são os principais receptadores de todo o material que era furtado. Então, identificamos 10 pessoas. Dentre dessas 10, 3 receptadores, donos de ferros velhos, que compravam e assim eles fomentavam a atividade criminosa, financiando a atividade, adquirindo esses ferros velhos para um preço mais barato e depois vendendo para a indústria. Por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira, a polícia chegou na casa do dono do ferro velho no bairro Âncora, em Rio das Ostras. Na casa, foram encontrados materiais como fios da concessionária de telefonia, cabos da rede elétrica, baterias usadas, balança e luminárias de postes, que podem ser da iluminação pública. Verificamos também a existência de prestadores de serviços de concessionárias que estavam furtando fios e assim repassavam para os ferros velhos. A Polícia Militar reforçou a segurança na área central de Campos para o Natal. O período que antecede as festas de fim de ano é marcado por grande movimentação nas áreas de comércio. E para garantir a segurança das pessoas que estão indo às compras, a PM entra em ação com viaturas destacadas e motopatrulhas circulando em toda a área central. E este reforço não é só em Campos, mas nas cidades de São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e São Fidélis, municípios de abrangência do 8º Batalhão de Polícia Militar. E a Polícia Civil de Campos cumpriu 2 mandados de prisão contra 2 homens na manhã de hoje por homicídios praticados no ano de 2019, em Rio das Ostras. Alex Maia tem mais informações para a gente. Os 2 homens foram detidos no bairro Âncora, em Rio das Ostras. Segundo informações da Polícia Civil de Campos, que participou dessa operação, eles são apontados como autores de um homicídio praticado em Campos no ano de 2019. Eles eram considerados foragidos e estavam em Rio das Ostras, onde foram encaminhados para a delegacia de Campos.
Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Civil para obter mais detalhes sobre esse crime cometido há 2 anos, mas não tivemos respostas até o momento. 4 homens foram presos ontem à tarde por tentativa de furto a um caixa eletrônico dentro de um estabelecimento comercial no bairro Palmital, em Rio das Ostras. Alex, tem mais detalhes pra gente. Como aconteceu isso? A prisão ocorreu após 4 homens terem tentado furtar um caixa eletrônico que fica dentro de um estabelecimento comercial no bairro Palmital, em Rio das Ostras. O proprietário da farmácia teve o celular furtado e acionou a polícia militar, que conseguiu rastrear os criminosos, que foram localizados na Rua das Jaqueiras, onde havia um veículo estacionado em frente a uma pousada, onde estava batendo a localização do aparelho celular. Os 2 homens confirmaram o envolvimento no crime, onde houve a tentativa de furto do caixa eletrônico. Confessaram e alegaram que estavam com mais 2 homens, indicando onde estariam os outros integrantes. Os militares foram até o bairro Boca da Barra, onde localizaram outros 2 criminosos que também confessaram a coautoria da ação. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha, que já possuía anotações criminais, foi encaminhada para a delegacia de Rio das Ostras. Na semana passada, nós mostramos uma reportagem aqui no RJ Interior, o perigo da falta de sinalização na RJ 106, na altura do bairro São José do Barreto, em Macaé. Flagramos semáforos sem funcionamento. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que alguns semáforos instalados na rodovia Amaral Peixoto, por ser uma estrada estadual, estão sob a responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagens. Estes são os casos dos semáforos na altura do Atacadão e do Instituto Federal Fluminense. A Mobilidade Urbana de Macaé realizou uma vistoria e fiscalização para que os problemas sejam solucionados da melhor forma e em menor tempo, para não causar riscos ao trânsito e aos pedestres. A partir de hoje, o Detran do Estado passou a oferecer 10 mil vagas diárias para atendimentos na área de habilitação, entre os serviços de primeira via, segunda via e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Alex Maia, a ampliação desses serviços atende todos os postos do Detran no Estado? Os serviços foram ampliados em todas as unidades do Estado. A ampliação do número de serviços atende a uma demanda da população, já que, por conta da pandemia, o setor criou uma demanda reprimida, principalmente de carteiras de habilitação que precisam ser renovadas. Vale ressaltar que todos os prazos para a renovação da CNH continuam suspensos por uma resolução do CONTRAN, ou seja, todas as CNHs vencidas a partir de março de 2020 seguem válidas. As 10 mil vagas diárias serão disponibilizadas durante todos os dias da semana. Já aos sábados, dias em que acontecem os mutirões de serviços do Detran, o número poderá ser reduzido, pois nem todos os postos funcionam. Já o agendamento deverá ser realizado no site do Detran. O desenvolvimento da região norte fluminense foi pauta de um encontro realizado hoje em Macaé. Diversas autoridades, prefeitos e empresários participaram do encontro. Acompanhe só na reportagem. Quais as vocações da região norte do estado? E as oportunidades de investimentos? Como lidar com os desafios? Esses foram alguns temas abordados durante o encontro para o desenvolvimento regional. O evento foi realizado em Macaé e reuniu prefeitos, empresários e demais autoridades. O objetivo da reunião foi traçar ações para o desenvolvimento norte fluminense. Hoje é um momento único para a cidade de Macaé. Esse encontro que trata especificamente do desenvolvimento. E a nossa cidade hoje, entendeu? Ela sai na frente, porque a cidade já se destacou no cenário nacional e estadual como uma das maiores cidades em criação de novos postos de trabalho. Além de Macaé, os prefeitos e secretários de Campos dos Goitacazes, Conceição de Macabu, Cardoso Moreira, Carapebus, Quissamã, São Fidélis, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana participaram do encontro regional. Para a gente é muito bom receber, junto com outros 9 municípios, sediar também esse encontro, um encontro que vai fortalecer as parcerias, discutir, diagnosticar os arranjos produtivos dessa região, para que a gente possa buscar soluções para se desenvolver de forma plena cada vez mais. Na programação, a assinatura da Carta de Compromisso entre as prefeituras e o governo do estado. Reunião temática sobre perspectiva do setor do óleo e gás com instituições que representam o setor e o mercado.
e oficina sobre o desenvolvimento regional para debater sobre vocações econômicas da região como agricultura familiar, turismo, comércio, pesca, além do petróleo. Ao longo do evento foi promovida ainda a rodada da Compra RJ, com 17 empresas públicas e privadas. O objetivo foi aproximar o fornecedor fluminense dos grandes compradores. O censo do IBGE do próximo ano irá identificar pela primeira vez as comunidades quilombolas do país. E o assunto foi tema de um debate hoje em Campos. Marcaram presença no encontro representantes do IBGE de São Fidélis e Macaé, onde se reuniram com os membros das comunidades quilombolas das regiões Norte e Noroeste Fluminense para explicar como será realizado o próximo censo e que, inclusive, serão abertas vagas para supervisores que poderão ser ocupadas pelos quilombolas, o que iria facilitar ainda mais o trabalho. Atualmente, são 15 comunidades quilombolas espalhadas por toda a região, com um total de quase 4.000 pessoas, com base no censo de 2010. Com a realização do censo de 2022, este número poderá ser superior. O censo 2022 começa em junho do ano que vem e irá visitar todas as residências do país. Quer ficar por dentro de todas as notícias da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense? Então convido você para visitar as nossas páginas. Veja como é fácil. Um dos locais mais belos de Rio das Ostras sofre com abandono. A orla da praia de Costa Azul está em situação crítica e oferece perigo aos frequentadores. Veja na reportagem. A praia de Costa Azul, em Rio das Ostras, é um dos principais pontos turísticos naturais da cidade. Eu tenho observado que, apesar de algumas obras, a gente vê o estado lamentável que está aqui essa parte do piso de madeira de onde ficam os quiosques, né? A gente fica triste, né? Porque há pouco tempo foi entregue um aparelho novo e agora o que a gente tem, né? O completo abandono dessa área tão bonita aqui da praia. Está abandonada. Como vocês estão vendo aí, está acabada. É um perigo essas quiosques aí, tudo abandonado, que virou um ponto de drogas, né? Droga, prostituição, trazendo perigo até para a cidade, para as pessoas turistas que vêm de fora para vir conhecer a cidade, aí chega, dá de frente com essa bagunça, essa coisa horrível, feia que está aqui. Além dos decks, os quiosques também precisam de atenção. Alguns foram cobertos por plásticos. Pelos buracos entre os decks, há grande acúmulo de lixo, que acaba sendo criadouro para bichos. O estado de abandono da orla faz com que o local seja comparado a cenários de filmes de terror. Essas turistas recém-chegadas do Rio Grande do Sul se espantaram com a realidade. E agora pela manhã até nos chamou a atenção, meu e da minha amiga, do abandono, assim, a gente vê esses quiosques tão lindos, que podiam ser assim aproveitados, né? E tão abandonados, uma praia tão bonita, a natureza tão linda, né? E fiquei surpreendida, e é uma pena porque isso, como a gente está vendo, deve ser problema de política, né? Que sai o outro desmancha, o que entra desmancha. Isso é muito triste, porque não pensam no povo, né? E nem nos turistas, no caso. Quem passa diariamente pelo local se depara com essa situação de abandono. Embora seja um dos grandes cartões postais da cidade, hoje a realidade é essa. Decks soltos que colocam a vida da população em riscos. Em 2015, a Prefeitura divulgou que estava na fase final de aprovação de um convênio junto ao Ministério do Turismo para a realização das obras, mas a parceria não foi adiante. Enquanto a reforma não sai do papel, o lado norte da orla é urbanizado com o calçamento da via, construção de calçada e ciclovia. A obra, orçada em mais de R$ 2.600.000, começou em abril de 2020. A proposta inicial era concluir a urbanização em julho de 2021. E chegou a hora do Seu Problema é Nosso, aqui no RJ. Moradores da comunidade da Margem da Linha, em Campos, denunciam o abandono do local. Eles alegam que as ruas não possuem asfalto, ficam intransitáveis toda vez que chove devido ao acúmulo de buracos e lama. Quando não há chuva, há muita poeira, o que faz as crianças adoecerem. Além disso, os moradores também reclamam de mato alto e da falta de iluminação em toda a comunidade. Vamos ouvir um trechinho dessa moradora.
E essa aí é a situação, ó, dos moradores daqui da comunidade, da margem da linha. Essa é a situação. Infelizmente, não tem como viver num lugar assim. Por meio de nota, a Prefeitura de Campos informou que, em parceria com o Governo do Estado, há 5 licitações marcadas para esse mês, visando a execução de obras de pavimentação, revestimento, urbanização e drenagem de pelo menos 12 bairros, no modelo Bairro Legal. Serão beneficiados locais como Parque Saraiva, Vila Manhães, Parque Santa Clara, Parque Angélica, Vila Menezes e Vila dos Pescadores, no Farol de Santo Tomé. Entretanto, a nota não responde nenhum dos nossos questionamentos relacionados à comunidade da margem da linha. Olha, moradores da localidade Saturnino Braga, na Baixada Campista, enviaram imagens de um poste localizado na Rua Progresso que apresenta risco de queda à população. De acordo com os moradores, como é possível ver nas imagens, a estrutura do poste está comprometida, ficando visível a estrutura interna que sustenta o poste. Ainda segundo os moradores, a situação causa medo pelo risco de cair em cima de alguém ou algum carro que possa estar estacionado ou passando pelo local. Por meio de nota, a Enel, distribuidora de energia do Rio, informou que vai enviar uma equipe técnica local para avaliação. A Secretaria do Estado de Saúde investiga a suspeita de variante Omicron na capital e faz uma investigação epidemiológica para monitorar o caso de uma mulher de 29 anos que voltou de viagem à África do Sul no último dia 21. Apesar de assintomática, a mulher fez um exame de rotina e teve resultado positivo para a Covid-19. As amostras colhidas da paciente foram encaminhadas para exame de sequenciamento genético para identificar o variante do vírus e, com isso, saber se a Omicron, cuja existência foi revelada no país africano. Quer assistir essas e outras notícias na edição do RJ Interior? Então veja como funciona. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira? Em Búzios, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Temperatura máxima 25 e mínima de 19. Já em Maricá, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Máxima de 27 e mínima de 20. Macaé em Campos com a mesma temperatura. Máxima de 26 e mínima de 20 graus. Já em Itaperuna, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A máxima chega aos 26 e a mínima aos 18 graus. Um atleta campista conquistou o tetracampeonato brasileiro de taekwondo. Alife Gomes, de 22 anos, foi campeão pela 4ª vez no Campeonato Brasileiro. Ele, que compete na categoria adulto com mais de 87 quilos, foi campeão do brasileiro em 2016, 2017 e 2018. E desta vez o título veio na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Agora o jovem busca participar de campeonatos internacionais para poder se classificar para as Olimpíadas. Sonho de Alife. Ele já garantiu a vaga para o Grand Slam 2022, competição que dá o direito de disputar a vaga para tentar realizar o sonho da titularidade da seleção brasileira do esporte olímpico. A edição do RJ Interior fica por aqui. Visite as nossas páginas nas redes sociais que aparecem aqui na sua tela. E lembrando que amanhã estaremos de volta às 7 da noite. Beijinho para vocês. Tchau!